A porta do escritório de Ricardo Mendes bateu com violência contra a parede, e quando pelo corredor vazio da Mendes Tech às 2 da manhã. Ele segurava um pendrive na mão trêmula, o rosto pálido sob a luz fria do monitor. Na tela, abria-se um e-mail anónimo que mudaria tudo, provas irrefutáveis de que alguém dentro da empresa, alguém muito próximo, planeava vender segredos industriais à concorrência chinesa, destruindo anos de trabalho e o legado da família. Ricardo, 35 anos, CEO da maior empresa de tecnologia portuguesa, sentia o coração apertar como se uma mão invisível o esmagasse. Não era só a empresa. Era a vida que construíra com tanto cuidado, escondendo quem realmente era no mundo corporativo que ainda sussurrava preconceitos nos bastidores. Gay assumido apenas para os mais íntimos, ele carregava o peso de ser o primeiro Mendes abertamente homossexual à frente do império fundado pelo avô conservador. Se isto vazar agora, pensou, não vão atacar só a empresa. Vão atacar-me a mim, à minha orientação, vão dizer que sou fraco, distraído por vícios. O medo misturava-se com raiva, uma raiva que queimava as veias. O e-mail apontava para Tiago Ferreira, o brilhante diretor de marketing contratado há apenas 8 meses. Tiago, 29 anos, charmoso, ambicioso, com um sorriso que desarmava salas inteiras. Ricardo lembrava-se perfeitamente do dia em que o entrevistara. Aqueles olhos verdes, a voz firme, a forma como Tiago falara sobre inovação sem nunca baixar o olhar. Ricardo sentira algo então, algo perigoso que reprimira imediatamente. Não posso. Não aqui. Não com um subordinado. Mas agora, as provas, transferências suspeitas, reuniões secretas registadas, até uma gravação onde Tiago parecia negociar com um contacto estrangeiro. Como pude ser tão cego? Ricardo murmurou para si mesmo, afundando na cadeira de couro. A solidão da madrugada amplificava o vazio no peito. Não tinha ninguém com quem partilhar aquilo. O pai morrera há 2 anos, a mãe vivia em Cascais evitando escândalos, os amigos verdadeiros eram poucos. E o amor? Há anos que não permitia a ninguém aproximar-se o suficiente para magoar. Se Tiago é mesmo o traidor, então tudo o que senti naquele olhar foi ilusão. Mais uma vez, ilusão. Decidiu agir sozinho. Não confiava na polícia ainda, não sem provas físicas. Precisava confrontar Tiago, ver a reação nos olhos dele. Marcou uma reunião urgente para as 8 da manhã, alegando assunto estratégico confidencial. Enquanto esperava o amanhecer, Ricardo andou pelo escritório como um animal enjaulado. Lembrava-se das conversas casuais com Tiago nos corredores, das piadas sobre futebol, do café partilhado numa viagem a Porto. Cada memória agora parecia envenenada. Ele sabia quem eu era. Sabia que sou gay. Usou isso contra mim. Fingiu simpatia para ganhar confiança. Às 7h30, Tiago chegou, impecável num fato cinzento, cabelo penteado, sorriso profissional. Bom dia, Sr. Mendes. Chamada tão cedo, aconteceu algo grave. A voz era calma, mas Ricardo detectou uma sombra de ansiedade nos olhos verdes. Sente-se, Tiago. Ricardo fechou a porta, trancou-a. O silêncio caiu pesado. Mostrou o pendrive. Recebi isto ontem. Provas de que alguém está a vender informações sensíveis. E tudo aponta para si. O rosto de Tiago mudou num instante. O sorriso desapareceu, os olhos arregalaram-se. O quê? Eu? Isso é impossível. Levantou-se de repente, voz tremendo. Ricardo, Sr. Mendes, juro que não sei do que está a falar. Não minta. Ricardo bateu com a palma na mesa, a raiva explodindo. Tenho gravações, transferências bancárias, e-mails. Tudo com o seu nome. Tiago empalideceu. Alguém me está a incriminar. Por favor, ouça-me. A voz falhou. Eu nunca faria isso. A Mendes Tech é tudo para mim. Foi aqui que encontrei estabilidade. Ricardo observava-o, o coração dividido. Parte dele queria acreditar, porque nos olhos de Tiago via medo genuíno, mas também algo mais profundo, algo que refletia a sua própria vulnerabilidade. Prove. Dê-me uma razão para não chamar já a polícia. Tiago respirou fundo. Porque eu também sou gay, Ricardo. E sei o que significa ser julgado antes de poder explicar-se. A confissão saiu baixa,
quase um sussurro, mas atingiu Ricardo como um trovão. O ar ficou elétrico. Ricardo recuou um passo, o mundo girando. O quê? Sou gay. E desde o primeiro dia aqui, senti algo por si. Algo que me aterroriza, porque sei que não devia. Mas nunca trairia a empresa. Alguém está a usar isso contra nós dois. Ricardo sentiu o chão sumir. A traição corporativa misturava-se agora com uma atração proibida, um segredo partilhado que podia salvar ou destruir tudo. Ricardo ficou parado, olhando para Tiago como se o visse pela primeira vez. A confissão pairava no ar, pesada e perigosa. Gay sente algo por mim. As palavras saíram roucas, misturando incredulidade e um calor traidor no peito que ele tentou ignorar. Tiago baixou o olhar, mãos cerradas. Sim. Foi estúpido. Profundamente pouco profissional. Mas aconteceu. E agora alguém sabe disso e está a usar para nos destruir. A voz tremia de emoção contida. Por favor, Ricardo. Deixa-me ajudar a descobrir quem é o verdadeiro traidor. Ricardo sentou-se lentamente, a mente em turbilhão. Como sei que não é tudo parte do plano. Que esta confissão não é mais uma manipulação. Tiago aproximou-se, olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Porque se eu quisesse destruir-te, já o teria feito. Tinha acesso suficiente. Mas em vez disso passei noites sem claro a pensar em ti, a odiar-me por isso. Parou, respirando fundo. Lembra-te da conferência no Porto. Quando ficámos até tarde a trabalhar no projeto. Eu vi como olhaste para mim quando pensavas que eu não via. Não foi só da minha parte. Ricardo corou, lembrando-se perfeitamente. Aquela noite, o vinho, as risadas. Sentir a química, mas reprimir a tudo. Isso não prova nada. Então deixa-me provar de outra forma. Tiago tirou o telemóvel, abriu uma pasta segura. Tenho registros meus. Vi movimentações estranhas há semanas. Achei que era erro informático, mas guardei tudo. Olha. Juntos, analisaram os ficheiros. Havia discrepâncias que não batiam certo com as acusações contra Tiago. Alguém alterara datas, falsificara assinaturas digitais. Ricardo sentiu um alívio misturado com culpa. Desculpa por ter duvidado tão rápido. Tiago sorriu fracamente. Não peças desculpa. Eu faria o mesmo no teu lugar. Ser gay neste mundo ensina-nos a desconfiar primeiro. Aquele momento de compreensão partilhada criou uma ponte frágil entre eles. Ricardo percebeu a profundidade da solidão de Tiago, filho de família conservadora do Alentejo, afastado aos 18 anos ao assumir-se, lutando sozinho em Lisboa. Eu também escondi durante anos, confessou Ricardo. Só assumi publicamente depois da morte do meu pai. Ainda recebo olhares nos conselhos de administração. Conversaram horas, esquecendo o perigo por instantes. Mas a realidade voltou forte quando um novo e-mail anónimo chegou, sabem demais. Em 48 horas, a Menstec cai. E os vossos segredos pessoais também. A ameaça era clara. Alguém sabia da orientação de ambos e planeava usar como arma. Ricardo sentiu o pânico subir. Quem pode ser? Alguém próximo. Tiago pensou alto. O Miguel Santos, diretor financeiro. Sempre me olhou com desprezo. Ouviu comentar sobre esses modernismos uma vez. Ricardo abanou a cabeça. Miguel trabalha aqui há 20 anos. É leal. Mas a dúvida instalou-se. Decidiram investigar discretamente, começando pelos acessos aos servidores. Naquela noite, trabalharam lado a lado no escritório escuro. A proximidade era inevitável. Escovas de mãos acidentais, olhares prolongados. Ricardo lutava contra o desejo crescente. Não posso. Ele é funcionário. Estamos em crise. Mas o coração traía-o. Tiago, sentindo a tensão, parou. Ricardo, sei que não é o momento. Mas preciso dizer, nunca senti isto por ninguém. É aterrorizador e maravilhoso ao mesmo tempo. Ricardo engoliu em seco. Eu também sinto. Mas se nos descobrirem agora, vão usar contra nós.
Então lutemos juntos. Pela empresa e talvez por algo mais. O pacto nasceu ali, na penumbra, selado com um olhar que prometia tudo e arriscava tudo. 2 dias de investigação febril transformaram o escritório num campo de batalha silencioso. Ricardo e Tiago vasculhavam registros, cruzavam dados, dormiam poucas horas. A tensão crescia, não só pelo perigo iminente, mas pela proximidade constante que alimentava sentimentos impossíveis de ignorar. Descobriram que as falsificações apontavam para alguém com acesso administrativo elevado. A lista encurtava: Miguel Santos, a secretária executiva Ana, ou até o irmão mais novo de Ricardo, Luís, que detestava a orientação do irmão e ambicionava o lugar de CEO. Luís. Tiago perguntou, incrédulo. O teu próprio irmão? Ricardo assentiu, dor no olhar. Desde que assumi, ele mudou. Deixa comentários, evita-me em família. Disse uma vez que eu estava a destruir o legado do avô com escolhas pessoais. A possibilidade cortava fundo. Ricardo lembrava-se da infância partilhada em Cascais, das promessas de irmãos. Se for eu perco a família de vez. Tiago tocou-lhe o braço, gesto breve mas reconfortante. Não estás sozinho nisto. Aquele toque simples acendeu algo. Ricardo virou-se, olhos nos olhos. Por que fazes isto? Arriscas tudo por mim. Porque desde o primeiro dia vi em ti alguém que entenda a dor de esconder quem se é. E porque te amo, Ricardo. Mesmo que nunca possas retribuir. A confissão deixou Ricardo sem ar. Queria responder, mas o medo paralisava-o, medo de perder tudo, medo de se magoar outra vez. Tiago, eu. O telemóvel vibrou. Nova mensagem, fotos manipuladas dos dois juntos, legendas insinuando relacionamento impróprio. A chantagem começava. Raiva substituiu o medo. Vamos acabar com isto. Marcaram uma reunião de emergência com os suspeitos principais. Na sala de reuniões, tensão palpável. Miguel defendeu-se com veemência, Ana chorou dizendo ser inocente, Luís manteve-se frio. Se estás a acusar-me por não aceitar o teu estilo de vida, é baixo até para ti, Ricardo. As palavras doeram como facas. Ricardo quase vacilou, mas Tiago interveio calmamente, apresentando provas parciais que incriminavam Luís indiretamente. Luís levantou-se furioso. Vais acreditar nesta revista em vez do teu sangue. Saiu batendo a porta. Aquela noite, Ricardo desabou. Se for mesmo o Luís, como vive com isso? Tiago abraçou-o, apenas apoio fraterno, mas ambos sentiram o coração acelerar. Vais sobreviver. Porque és mais forte do que pensas. E eu estarei aqui. A proximidade era tortura doce. Ricardo lutava contra o desejo de beijá-lo, sabendo que um passo em falso podia custar caro. No dia seguinte, surpresa, Ana confessou parte. Fora coagida por Luís, que prometera dinheiro para o tratamento do filho doente. Mas o plano maior vinha de fora, concorrência chinesa contactara Luís através de um antigo colega. A teia desfez-se rapidamente. Provas acumuladas, polícia envolvida discretamente. Luís, confrontado em casa, negou tudo até ver as gravações. Porque, Luís? Ricardo perguntou, voz partida. Porque tu tens tudo. A empresa, a atenção, e ainda te dás ao luxo de ser quem és. Eu tinha de ser perfeito, casado, heterossexual, para compensar a vergonha que causas à família. A confissão foi o golpe final. Ricardo chorou em silêncio no carro, Tiago ao volante. Perdi o meu irmão. Ganhaste algo novo, Tiago disse baixinho. Se quiseres. O olhar trocado prometia cura, mas o caminho ainda era longo. A polícia deteve Luís preventivamente. A imprensa começou a farejar escândalo, mas Ricardo controlou a narrativa, tentativa de sabotagem corporativa frustrada graças à vigilância interna. Nada sobre motivações pessoais ou orientações sexuais. A empresa salvou-se por pouco. Ações recuperaram, clientes mantiveram confiança. Mas Ricardo sentia-se vazio. A traição familiar deixara cicatrizes profundas. Passava noites em claro, revivendo memórias de infância com Luís, questionando onde tudo se perdera. Tiago tornou-se o seu pilar. Trabalhavam juntos na recuperação,
mas agora as conversas iam além do profissional. Jantares, de trabalho, que duravam até madrugada, passeios pelo Tejo para descontrair. Uma noite, na varanda do apartamento de Ricardo em Lisboa, com vista para o rio iluminado, a barreira caiu. Tenho medo, Tiago, confessou Ricardo. Medo de me apaixonar e perder outra vez. Tiago aproximou-se devagar. Eu também tenho medo. Medo de não ser suficiente para ti. Medo que o mundo nos julgue. Mas o maior medo é viver sem tentar. Ricardo virou-se, olhos úmidos. Então tentemos. Devagar. Um dia de cada vez. O primeiro beijo nasceu ali, suave, cheio de promessas. Não paixão avassaladora, mas conexão profunda, cura mútua. Dois homens que carregavam feridas semelhantes encontrando refúgio um no outro. Mas o mundo não facilitava. Rumores começaram nos corredores da empresa. O CEO e o diretor de marketing será. Olhares, sussurros. Miguel Santos, ressentido por ter sido interrogado, alimentava boatos. Ricardo enfrentou o conselho. A minha vida privada não afeta a empresa. Ponto. Mas internamente tremia. Recordava o avô, as expectativas familiares. Tiago, mais jovem, sofria com inseguranças. E se pensarem que subi na carreira por favores? Já ouvi comentários. Então provamos o contrário. Com trabalho. Com honestidade. Decidiram assumir publicamente o relacionamento apenas quando prontos. Mas o amor crescia, intenso, cheio de conversas profundas sobre identidade, preconceito, futuro. Uma crise surgiu, um jornalista investigativo recebeu fotos antigas manipuladas, ameaçando expor escândalo gay no topo da Men's Tech. Chantagem novamente. Não cedemos, decidiu Ricardo. Publicamos nós a história, do nosso jeito. Prepararam um comunicado conjunto, relacionamento consensual, adulto e relevante para a gestão. Mas o medo era real, e se perdermos parceiros? E se a família da minha mãe me rejeitar de vez? Tiago apertou-lhe a mão. Então construímos a nossa própria família. A força daquela frase deu coragem a Ricardo. Publicaram. A reação foi mista, apoio massivo da geração jovem, críticas conservadoras, mas a empresa manteve-se firme. No meio da tempestade mediática, receberam uma carta inesperada, da mãe de Ricardo. Filho, sempre soube quem eras. Só tinha medo pelo mundo. Agora vejo que encontraste alguém que te faz feliz. Estou orgulhosa. Lágrimas rolaram. Cura começava. Os meses seguintes foram de consolidação. Ricardo e Tiago oficializaram o namoro numa cerimónia íntima com amigos verdadeiros, num restaurante à beira-Tejo. Nada ostentoso, apenas votos pessoais trocados com emoção contida. A empresa floresceu. Novos projetos, a expansão para Brasil, Tiago promoveu-se a diretor executivo adjunto por mérito comprovado, calando críticas. Mas sombras permaneciam. Luís, após julgamento, recebeu pena suspensa. Nunca pediu desculpa. A família Mendes fragmentou-se, mãe aproximou-se, irmão afastou-se definitivamente. Ricardo lutava com culpa. Parte de mim ainda ama o irmão que ele foi. Tiago ouvia sempre. O amor não apaga de um dia para o outro. Mas tu escolhes quem merece o teu agora. A relação aprofundava-se em camadas. Discussões sobre a adoção futura, sobre envelhecer juntos, sobre enfrentar preconceitos cotidianos. Um dia, num café em Alfama, um homem mais velho murmurou, anormais. Ricardo quis reagir, Tiago segurou-lhe a mão. Não vale a energia. Nós sabemos quem somos. Essa força mútua curava feridas antigas. Ricardo abriu-se mais sobre relacionamentos passados dolorosos, Tiago sobre a rejeição familiar no Alentejo. Vulnerabilidade tornou-os mais fortes. Uma surpresa, Ana, a ex-secretária, pediu reencontro. Quer pedir perdão. O Luís prometeu salvar o meu filho, mas destruiu tudo. Contou que Luís planeava usar a homofobia latente na sociedade portuguesa contra Ricardo desde o início. Ele disse que um gay no comando enfraquece a imagem. A confissão doeu, mas libertou. Ricardo perdoou Ana, contratou-a noutra área.
A vida parecia estabilizar, mas o destino reservava mais um teste. Uma grande fusão internacional exigia viagem à Ásia. Parceiros conservadores. Rumores sobre o CEO gay português chegaram lá. Na véspera da viagem, Ricardo hesitou. E se recusarem negociar comigo por ser quem sou? Tiago abraçou-o forte. Então não merecem o nosso negócio. Tu construíste isto com talento, não com orientação sexual. Foram juntos. A reunião tensa no início, mas a competência falou mais alto. Contrato assinado. Vitória. De regresso, numa noite chuvosa em Lisboa, Ricardo parou o carro junto ao mar. Tiago, casa comigo. Silêncio. Lágrimas nos olhos de Tiago. Sim. 1000 vezes sim. O pedido nasceu da gratidão profunda por quem o salvara não só da ruína, mas da solidão. O casamento realizou-se um ano depois, numa quinta no Douro, outono dourado. Poucos convidados, mas cheios de amor verdadeiro. Ricardo vestia fato azul escuro, Tiago cinzento claro. Olhares trocados no altar improvisado diziam tudo. A mãe de Ricardo esteve presente, emocionada. O teu pai estaria orgulhoso, filho. Do homem que te tornaste. Luís não veio. A ferida permanecia, mas Ricardo aceitara. Escolho a paz. Votos foram pessoais, profundos. Ricardo, tu viste-me no meu pior momento, acreditaste em mim quando eu duvidava de tudo. Prometo ser o teu refúgio, como tu foste o meu. Tiago, voz embargada, entraste na minha vida como acusação, tornaste-te salvação. Prometo amar-te em todos os dias bons e maus, porque contigo aprendi que o amor verdadeiro vence medos. Lágrimas entre os presentes. Aplausos. Dança sob as estrelas. A empresa continuou a crescer. Criaram fundação de apoio a jovens LGBT em situação vulnerável, inspirados nas próprias histórias. Tiago liderava projetos sociais, Ricardo a inovação tecnológica. Anos depois, adotaram 2 crianças. Casa cheia de risos, em Lisboa, com vista para o Tejo. As cicatrizes transformaram-se em forças. Numa noite tranquila, sentados no sofá, Ricardo olhou para Tiago. Se aquele e-mail nunca tivesse chegado, será que nos teríamos encontrado de verdade? Tiago sorriu. Talvez não. Mas o destino tem formas estranhas de unir quem deve estar junto. Até na traição, encontrou amor. Beijaram-se devagar, gratos. A vida, com todas as dores e preconceitos, dera-lhes o maior prémio, um ao outro. Do segredo mortal nasceu a história mais bonita que podiam viver. Juntos, invencíveis.